Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, essa semana nós tivemos o lançamento da One Piece Magazine, né, a edição número 17, que basicamente é uma revista na qual sai bastante conteúdos extras, que normalmente não dá tempo de trazer no mangá, nem nos Vivicards, nem nos SBS. E aí a Jump decidiu criar mais uma revista focada só em One Piece, que é a One Piece Magazine. E no caso nós temos a imagem agora da fruta do Enel e também da fruta da Perona. A fruta do Enel a gente estava esperando já há algum tempo, mas a fruta da Perona tem uma coisa bem interessante nela pra gente comentar, pra gente poder discutir sobre essa questão. Então já deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando nossos vídeos, e você também pode se inscrever lá no Vida de Geek. Clica aí, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal pra gente abordar ainda lá no Vida de Geek. Bom, eu estou aqui no geekbrasil.club, né? A gente sabe, na verdade vocês sabem já, que é o nosso site de informações, o seu databook de mangás, onde a gente traz bastante conteúdos extras sobre One Piece, Black Clover, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, e nós finalmente estamos aqui com a fruta Goro Goro, né? Aqui, finalmente a característica parece quase como se fosse ali uma pera, né? Uma pera meio com os raios saindo assim, uma distorção nela, e achei interessante, né? Só que a revelação dessa fruta quebra a teoria de que a Goro Goro era a fruta que estava lá na lua, alimentando completamente lá o estabelecimento, o lugar, né? Eu acho que dá até para trazer aqui para vocês, que eu tenho separadinho aqui, então já dá para comentar aqui com vocês sobre isso. Eu acho que só colocar, cadê? Eu acho que já vai ficar um vídeo mais completo aqui, porque eu acreditava, na verdade, deixa eu só sair do F11 aqui, eu acho que aqui dá pra aumentar, aí beleza, agora eu trago pra cá e aí vocês conseguem ver certinho, ó, porque a teoria era que a fruta do Enel fosse essa fruta aqui, né, capítulo 470, né, a forma realmente de como muitos acreditavam que a fruta do Enel poderia ser encaixado nessa situação aqui, o que é uma característica, uma opção, mas pelo menos com essa revelação agora, a gente meio que descarta essa opção. Pelo menos por enquanto dá para descartar essa opção aí sobre a fruta do Enel. E nós temos aqui alguns detalhes, algumas explicações interessantes, né? O que é a fruta Goro Goro, né? Que tem uma tradução mais ou menos de fruta Rumble Rumble, né? Que é o usuário atual. Enel, poderes, a capacidade de transformar seu corpo em eletricidade, ganhando alta velocidade e forma de ataque. Esta é uma habilidade que pertence à categoria natural, que permite ao usuário, deve ser a categoria Logia, né, que permite ao usuário transformar seu corpo em eletricidade, resultando em uma força de ataque extremamente poderosa. Ao assumir uma forma fluida, o usuário se torna invulnerável a ataques físicos. Além disso, eles podem se mover a velocidades extremamente altas, usando a velocidade da eletricidade, tá? Pra você que não sabe, eletricidade, você se move na velocidade da luz, né? Então, basicamente isso em One Piece eu acho que não quer dizer muita coisa, mas é que, né, tanto o próprio Enel quanto também ali o Kizaru se movem na velocidade da luz. Eles também podem manipular energia elétrica, como o Enel faz, usando suas próprias eletricidades para alimentar e operar enormes navios voadores. A forma como o Enel consegue transformar ali, criar e alimentar qualquer base que precise de eletricidade. Então ele é uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, uma usina que transforme algo basicamente ali, algo mecânico em eletricidade. Então essa é a característica principal ali do Enel. Essa habilidade também permite o processamento e a transformação de metais usando o calor elétrico, o que possibilita a criação de objetos como lanças de ouro com facilidade. Além disso, o usuário pode criar nuvens de tempestades gigantes e direcionar raios para qualquer local de sua
sua escolha. Então, é um poder extremamente apelão, como a gente acompanha lá na saga de Skypiea, e utilizando ali aquilo que a gente conhece como hack da observação hoje, na época, não lembro agora qual que é o nome, mas usando o hack da observação, o Enel conseguia saber onde estava qualquer pessoa na ilha e assim desferir o golpe com o raio para poder atingi-los, né? O que daria ali, o que dava a impressão para as pessoas de que ele era um deus. Além disso, o usuário pode criar nuvens de tempestades gigantescas, direcionar raios para qualquer local, são escolhas, tal. As nuvens de tempestades são extremamente vastas, cobrindo raios com vários quilômetros de distância. Além de suas habilidades ofensivas, também possui uma defesa formidável, sendo capaz de se auto-reanimar usando uma massagem cardíaca com choques elétricos, mesmo após ferimentos graves. Sua única fraqueza é o material conhecido como Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, mas sua versatilidade compensa essa limitação. Então, todos esses pontos são bem apontados para nós aqui sobre a fruta do Enel. É bem legal ver essas características, né? A forma dele ter um próprio desfibrilador, não sei se é no modo automático ou coisa do tipo, não sei se o coração tá parando ou se o coração para, o cérebro consegue processar e ele dá a própria eletricidade no corpo. Não deixaram muito bem claro sobre essa parte aqui, mas mostra que o usuário tem um total controle sobre a eletricidade em volta de qualquer aspecto, né, de qualquer perspectiva. O poder do Enel já é extremamente apelão, graças ali à manipulação do haki da observação juntamente com o poder dele, e também com a capacidade até mesmo de manipular o raio, se transformar, ser o próprio raio, né? Essa é uma questão até mesmo interessante da habilidade ali do personagem, o que marca pra nós um dos grandes confrontos do Luffy ali em Skypiea. Na verdade, o maior confronto do Luffy em Skypiea e também um dos maiores confrontos do Luffy de todo o mangá em One Piece. Agora sim, vamos então para a fruta da Perona, fruta Horo, fruto da assombração. A gente tem aqui o usuário atual, Perona que lembra muito ali Nerona, né? Então teríamos ali essa princesa, esse rei chamado Nerona Imu. E é bem caracterizado, né, de que a gente tem aqui como se fosse uma casca de banana, né, a fruta ali da Perona. E temos, né, até engraçadinho, né, o Oda deve ter brincado um pouquinho com a característica. Nós temos aqui 5 figuras na qual parecem meio que se prostrar a alguém no centro, né, como se fosse realmente uma rainha, um rei, né, 5 anciões se prostrando a uma rainha, ou coisa do tipo. Onde será que a gente já viu isso, né? Onde será que a gente já viu isso? Tem muito paralelo entre a Perona e a Nerona Imu. Então, tem alguns aspectos, daria até mesmo para fazer um vídeo só sobre a Perona e também as referências e os paralelos relacionados à personagem. Usuário atual, Perona, poderes, a capacidade de criar e controlar espíritos com variedade de efeito. Essa habilidade permite a manipulação de espíritos com diversos efeitos. Os espíritos criados podem flutuar livremente e atravessar objetos como tetos e paredes. Além disso, os espíritos compartilham a visão do usuário, o que já é algo extremamente apelão, né? Já é uma habilidade extremamente apelona para ficar de olho. Por não terem substâncias físicas, não podem ser tocados por outras pessoas ou interagir com seres vivos ou objetos físicos. É possível criar um espírito que age como uma duplicata do usuário, permitindo conversas com outras pessoas durante seu uso. Mas, enquanto o usuário mantém a duplicata em funcionamento, ele próprio fica em um estado semelhante ao sono, incapaz de se mover. Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é legal, porque basicamente ele consegue criar aspectos através das suas habilidades, ele toma a consciência, ele se torna um fantasma, mas o seu corpo fica em um estado na qual vai ficar, como posso dizer, vai ficar à mercê da situação, né? Se for encontrado, se for ali, se for buscado e encontrado o corpo, pode ter ali um certo risco, um grande risco das habilidades ou coisa do tipo, né? Então acaba sendo algo interessante ali para poder utilizar num rastreio ou coisa do tipo, mas também tem um risco de seu corpo ser pego. A atual usuária Perona também utiliza espíritos em efeitos adicionais. Ela emprega espíritos que podem drenar
a motivação e o ânimo daqueles que atravessam, chamados de negativos hollows. Além disso, ela usa espíritos chamados de mini hollows e tactical hollows, que explodem quando acionados, gerando ondas de choque ao redor, tornando-os uma ferramenta eficaz em combate. Interessante que hollows significa vazio, né? Tem ali essa expressão de ser algo vazio, de ser algo que foi perdido, que foi apagado. É interessante, né? A Nerona. A Nerona não, né? A Perona. Nerona é a Emu, mas a gente vai chegar lá. É interessante ver que a Perona, ela tem essa característica de meio que, tipo assim, utilizar uma técnica que tem algo conectado ao vazio. E o vazio é o que mais está ligado diretamente a Emu, né? A gente tem o reino do século vazio, nós temos o próprio século vazio, nós temos as características de opiniões e informações que estão vazias. Tudo isso que é meio que como se fosse uma característica apagada ali da própria Emu em relação à personagem. E fica mais evidente agora através das habilidades, né, ligados aqui à aparência da Horo no Mi, e a forma como isso é focado na história mostra exatamente como as duas personagens tem sim referências, tem alguns paralelos. E eu acho isso muito legal porque o Oda ele vai introduzindo cada vez mais contextos. Por mais que pareçam cards repetidos, quando a gente observar a total revelação de Imu-sama no foco da história de One Piece, a gente não vai achar que ela chegou agora. Porque todos os personagens da história, pelo menos os vilões ou as vilãs, vão refletir algo dela. Então, parece que ela chega de última hora, né? Porque ela chegou, não tem nem 150 capítulos, vai fazer 200 capítulos que ela apareceu na história. Mas, ao mesmo tempo, todos os protagonistas, ou todos os antagonistas também, eles refletem alguma coisa de Imu. Tem alguma característica ali de Imu. Então, é interessante ver essa forma como o Oda tem colocado ali esses detalhes das frutas e também de algumas personagens em relação a Imu-sama.